Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão pela internet do tempo de cânticos que nós temos aos domingos, né? E também a exposição da Palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe e fale conosco nessa noite, não é? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos conduza. Senhor, nós queremos te bendizer nessa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor está presente no nosso lar. Te agradecer porque tu habitas a nossa vida. Nós somos templos, santuários do Deus vivo. Nós queremos te louvar, Senhor, por isso. Recebe os cânticos que temos para te oferecer hoje à noite, Pai. Que com teu Espírito o Senhor ministre ao nosso coração e nos faça edificados, Senhor, pela tua palavra, tanto cantada quanto pregada. Que o Senhor fique à vontade para fazer aquilo que está no teu coração, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, nos conduz, Pai. Amém. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Esplendoroso Rei, envolto em glória está, exulta em terra e céu, exulta em terra e céu, de luz se revestiu, a escuridão fugiu, pois treme a sua voz, pois treme a sua voz. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Nome sobre todo nome, tu és digno de louvor. Minha alma cantará, grande é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, tu és digno de louvor. Minha alma cantará, grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Declaremos que Ele é grande. Quão grande é o Senhor, cantemos quão grande é o Senhor, ó, veremos quão grande é o Senhor. Para terminar esse tempo de cânticos, eu queria cantar com vocês um cântico que é um presente deixado pelo pastor Kleiber para nós. Um convite para nos revestirmos de Cristo e nos despojarmos do velho homem. Vamos cantar esse cântico com alegria, como um cântico de edificação para a nossa vida, de desafio a uma vida de santidade,
a uma vida de fazer diferença real, uma diferença que vem de Deus e não do nosso próprio braço. Porque nós andamos com Deus, Deus transforma a nossa vida, nós nos revestimos do Senhor. Vamos cantar. As coisas aqui do mundo não servem para nossa carreira, todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve esse mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma exposição da Palavra de Deus. Aproveite aí, se já não está com sua família, pessoal da sua casa, para se reunir em torno da pregação e celebrar o culto doméstico aí na sua residência, onde você estiver nos acompanhando. Hoje nós falaremos em Hebreus, capítulo 12, de 4 a 11, a disciplina de Deus. E eu queria pedir que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós iremos lendo à medida que a exposição prossegue. Os sofrimentos que nós passamos aqui nesse mundo e que acontecem com todos os crentes em Jesus Cristo, eles têm diversos objetivos, de acordo com a Bíblia. Eles não são sem motivo. Nada nos ocorre, nada nos acontece que não tenha um propósito, inclusive as coisas ruins, os males que nos chegam.
A Bíblia nos fala de alguns objetivos que Deus tem quando isso acontece conosco. Por exemplo, desapegar o nosso coração dos bens materiais, fazer-nos ansiar e desejar mais o mundo vindouro, o mundo futuro, nos manter humildes e dependentes de Deus, porque estes sofrimentos mostram o quanto nós somos frágeis e quão Deus é poderoso, e, finalmente, fazer com que nós demos ao mundo um testemunho de paz e mansidão em Cristo Jesus, mesmo debaixo do mais intenso sofrimento. Provavelmente, de todos os propósitos que a Bíblia apresenta para o sofrimento do cristão, é aquele que Deus tem de, com o sofrimento, nos corrigir de erros de caráter, de conduta e de crença. Não quer dizer que, e aqui eu quero que você preste atenção, isso não quer dizer que todo sofrimento que nos acontece, ele é decorrente do castigo de Deus por um pecado específico. O que eu quero dizer é que, frequentemente, o sofrimento é usado por Deus com o fim de nos corrigir o caráter, de fazer-nos crescer, de desenvolver em nós uma fé robusta, uma fé verdadeira e outros propósitos que nós já mencionamos aqui. A Bíblia, quando trata disso, usa diversas figuras. Talvez a mais conhecida é aquela usada pelo apóstolo Pedro, logo no início da sua carta, em que ele compara os sofrimentos a uma fornalha, e uma fornalha com fogo ardente, muito quente mesmo, que tem como objetivo purificar o metal e deixá-lo limpo de excrescências ou de acréscimos de material impuro. Assim, os sofrimentos, à semelhança de uma fornalha, eles testam, eles provam, eles purificam a nossa fé, separando-a de elementos estranhos, de dúvidas, de incredulidades, de conceitos errados. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus, no texto que nós temos diante de nós e que nós vamos ler, à medida que prosseguimos com a exposição, ele usa uma outra figura. Ele usa a figura de um pai amoroso que castiga seu filho com o objetivo de corrigi-lo e, dessa forma, fazê-lo crescer, em outras palavras, querendo o seu bem, querendo o melhor para o seu filho, muito embora o filho, ao ser disciplinado, ao ser corrigido, certamente não vê aquilo ali como uma coisa boa. Mas o pai amoroso, sábio, que conhece mais do que o filho, ele sabe que é necessário corrigir algumas coisas e a disciplina vem com o objetivo de que isso aconteça. Em outras palavras, os leitores da carta aos Hebreus deveriam ver as perseguições que eles estavam passando como sendo correções do Pai Celestial, porque essa era a situação deles. Eles estavam sendo perseguidos por causa de Cristo. Essa perseguição incluía assédio, intimidações, ameaças e prisões que os faziam pensar a voltar atrás. Como o nome da carta indica, esses leitores eram hebreus, eles eram judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo e que, por conta disso, estavam sofrendo a perseguição dos seus patrícios, perseguição dos sinédrios, das sinagogas e mesmo de familiares que não se conformavam com o fato de que eles haviam aceitado Jesus Cristo como sendo o Messias prometido. Era necessário que esses cristãos entendessem que Deus permitia que eles passassem por esses sofrimentos como sendo uma forma de purificá-los, de fortalecê-los, e assim eles pudessem tomar as atitudes corretas. O autor de Hebreus escreveu essa carta com o objetivo de encorajá-los a fugir dessa tentação da apostasia. E uma das estratégias do autor de Hebreus é dizer que os sofrimentos deveriam ser vistos como a disciplina de um pai amoroso e que eles deveriam se submeter e não desanimar diante do que estava acontecendo. O autor, então, do texto que nós acabamos de ler, ele coloca 5 esclarecimentos a respeito dos sofrimentos que os seus leitores queridos estavam passando. O primeiro era esse, que ainda não estava tão ruim quanto poderia ser. Verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eles estavam engajados numa luta. E a luta era o pecado, especialmente o pecado da incredulidade e o pecado da apostasia, de negar a Jesus Cristo e voltar atrás.
E era uma luta intensa. A palavra luta aqui é a tradução da palavra grega agonizomai, que em nosso português ela é passada com o verbo agonizar, que significa um esforço muito intenso, que provoca agonia. Essa é a palavra que é usada aqui no verso 4. Na luta agonizante de vocês, na luta profunda de vocês contra o pecado. O nosso autor diz que, apesar de ser uma agonia, uma luta agonizante, ainda não havia chegado ao clímax, ou seja, ainda não era tão ruim quanto poderia ser, porque eles não tinham ainda derramado sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, vocês não resistiram às perseguições a ponto de selar com sangue a fé de vocês, o sangue de vocês, pela morte por serem discípulos de Jesus Cristo. Eles não haviam derramado ainda sangue por amor a Deus e a Cristo, como os heróis da fé que são mencionados aqui no capítulo anterior, ou mesmo como o próprio Jesus, que é mencionado aqui no início do capítulo 12, que sofreram, que morreram, derramaram o seu sangue por obedecer a Deus. Eles ainda não haviam chegado a esse ponto. Por mais intensa que fosse a luta debaixo das perseguições, a luta contra o pecado da incredulidade e da apostasia, ainda não era a hora de desistir, porque ainda não era tão ruim quanto poderia ser. Eu queria que você pensasse nisso, que nos nossos sofrimentos nós geralmente pensamos, não pode ficar pior, sempre pode ficar pior, sempre pode. Por isso não é momento de desistir. Você pode reclamar, você pode lamentar diante de Deus, é perfeitamente válido, mas desanimar, jogar a toalha, voltar as costas para Deus e ir embora, isso nem pensar, você ainda não resistiu até o sangue. O segundo esclarecimento que o nosso autor dá aqui com relação aos sofrimentos é que o sofrimento ele é a disciplina paternal de Deus para com os seus filhos, e era assim que os sofrimentos deveriam ser vistos. Isso aí está nos versos 5 a 6. Como judeus, os seus leitores conheciam bem o Antigo Testamento. E lá estava escrito que Deus castiga e corrige os seus filhos a quem ama. Aqui há uma citação do livro de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. E é em torno dessa passagem que o nosso autor escreve esses 2 versículos aqui que eu vou ler em seguida. Vocês se esqueceram da exortação, aquela de Provérbios, que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ou seja, Deus castiga e Deus corrige os filhos a quem ele aceita. Por esse motivo, os cristãos que estavam sofrendo deveriam ter 3 atitudes. Primeiro, não esquecer disso. Veja como começa. Vocês já se esqueceram do que está escrito no Antigo Testamento de que Deus castiga seus filhos e corrige seus filhos. Então, nunca se esqueça disso, que isso não é Deus com raiva de você, mas isso é Deus corrigindo você para o seu bem. Segundo, não despreze essa exortação de Deus. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Desprezar aqui seria endurecer o coração, seria blasfemar contra Deus ou culpar a Deus, enfim, não aceitar aquela correção que Deus está fazendo. Terceira recomendação, não desanime debaixo da correção de Deus quando você for repreendido, corrigido. Final do verso 5, não desanime quando você é repreendido por Deus. A causa que é dada aqui no verso 6 é essa, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Aqui é um ponto muito interessante, porque as pessoas pensam que ao serem aceitas por Deus como seus filhos, então elas vão entrar num período de grande paz, de prosperidade, onde sofrimentos não haverão, doenças não virão, pobreza jamais haverá, perseguições nem pensar. Contudo, a Bíblia nos ensina o contrário, que Deus corrige a quem ama, porque Deus nos ama, Ele nos corrige, e Ele castiga todo filho a que aceita.
Por que Ele faz isso? Exatamente porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor para nós, porque Deus está preocupado conosco. Ele pode tirar a nossa saúde, Ele pode tirar a nossa segurança financeira, Ele pode tirar a nossa esperança aqui nesse mundo e nos fazer voltar para Ele, porque é isso que é o melhor para nós. É isso que o livro de Provérbios ensina e é isso que o autor de Hebreus quer que os seus leitores se lembrem, que está escrito isso, que faz parte do processo de ser filho de Deus, a correção que vem dele, e essa correção geralmente é feita através de sofrimentos, de flagelos aqui nesse mundo. O terceiro esclarecimento que nosso autor dá aqui, com relação aos sofrimentos, é que eles, na verdade, provam que nós somos filhos de Deus. Versos 7 e 8. Deixe-me ler para vocês. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A disciplina aqui mencionada no verso 7 é o alvo da correção de Deus. É para a disciplina que vocês perseveram, ou seja, é para que vocês se tornem pessoas disciplinadas, que vocês devem perseverar e aguentar essa correção que vem de Deus. Esse é o alvo de Deus, que você tenha uma vida disciplinada, que é uma vida cristã equilibrada, madura, controlada, cheia do fruto do Espírito. E por que Deus faz isso conosco? Exatamente porque nós somos seus filhos. Naquela época, filhos ilegítimos, eles eram sustentados pelos seus pais, mas não eram treinados e disciplinados. O filho legítimo, que seria o herdeiro do nome e dos bens e da fortuna do seu pai, ele passava por um extremo treinamento antes de poder herdar toda a fortuna e o nome do seu pai. Portanto, a falta de correção não é prova do amor de Deus, mas sim de que não somos seus filhos. Não é interessante isso? A falta de sofrimentos, a falta de correção, não é uma prova de que nós somos de Deus, mas é uma prova de que não somos, porque Deus corrige e disciplina todos os seus filhos. Eu quero dizer o seguinte, para explicar isso, eu não posso corrigir o filho do outro, os filhos dos outros. Eu corrijo o meu próprio filho, eu tenho autoridade sobre meus próprios filhos, mas eu não fico corrigindo os filhos dos outros. Deus corrige quem é seu filho. É por isso que os que não são filhos de Deus, eles cometem tantas coisas erradas e prosperam. Nada lhes acontece, não vem nenhum raio do céu, a terra não se abre para engolir os corruptos, os bandidos, os criminosos, os traficantes, os estupradores, os imorais. Não, eles passam por essa vida aqui sem enfrentarem essas dificuldades, enquanto que o crente, aquele que teme a Deus e que é piedoso, com muita frequência, sofre muito aqui nesse mundo. Será que nós deveríamos ver isso aí para dizer assim, então ele não é filho de Deus? É exatamente o contrário. Deus castiga a todo aquele que recebe por filho. A ponto do autor aqui dizer, se vocês estão sem essa correção, vocês são bastardos, filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Aqui nós vamos para o quarto esclarecimento que o nosso autor nos dá a respeito dos sofrimentos, está aí nos versos 9 e 10, que é necessária a submissão da nossa parte ao sofrimento para que a disciplina produza o efeito desejado. Vamos ler aqui do verso 9 ao 10. Além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Todos nós nos sujeitamos à disciplina dos nossos pais terrenos, não é verdade? Pelo menos na minha época era assim. Eu me lembro muito bem das vezes que eu era corrigido pelo meu pai ou pela minha mãe e que eu tinha de me submeter e aceitar. E naquele tempo a sandália havaiana era o instrumento mais usado para reforçar a disciplina e a correção que era feita. E nós nos sujeitávamos. E os nossos pais nos corrigiam de acordo com aquilo que eles achavam que era certo.
E eles visavam somente corrigir falhas e defeitos que eles percebiam no nosso comportamento, ou então tinham como objetivo nos levar a fazer alguma coisa certa. E nós tínhamos, então, de nos submeter à disciplina dos nossos pais. É isso, geralmente, o que é que acontece. O filho, ele se sujeita à disciplina do seu pai terreno, por mais limitado que os seus pais sejam. Se isso é assim no plano humano, nós temos muito mais razões para nos sujeitarmos à disciplina e à correção que vem da parte de Deus. Porque veja o que diz aqui o nosso autor. Ele se refere a Deus como sendo o nosso pai espiritual, em contraste com os nossos pais segundo a carne. Ele é chamado de pai espiritual porque ele sabe todas as coisas, porque ele não está sujeito às tentações e falhas dos pais terrenos aqui desse mundo, porque ele é espírito puríssimo, perfeito e imutável no seu ser e na sua onisciência, onipotência, na sua misericórdia, em todos os seus atributos. Ele é o nosso pai espiritual. Ele é muito acima dos nossos pais terrenos aqui, sem que com isso nós deixássemos de respeitar e honrar os nossos pais aqui. Mas o nosso pai espiritual, ele está nos céus. Se nós nos sujeitamos aos nossos pais aqui nesse mundo, quanto mais ao nosso pai espiritual, é o argumento que é usado aqui. Portanto, se nós nos sujeitarmos ao pai espiritual, não somente nós aprenderemos caráter aqui nesse mundo, aprenderemos e teremos uma vida disciplinada, mas como diz o final do verso 9, nós viveremos eternamente, herdaremos aquele reino celestial que esse Pai celestial está preparando para nós. O quinto esclarecimento que o nosso autor coloca aqui é que o resultado final da disciplina compensa o sofrimento presente. Deixe-me ler aqui o verso 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aqui é uma verdade que eu sei que é comprovada pela sua própria experiência. Ele diz no verso 11 que toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Exatamente. Quando a gente está debaixo da vara, a gente não sente alegria, a gente se entristece de vergonha, se entristece de dor, se entristece pelo que está passando ali, se entristece de arrependimento por ter falhado e agora nós estamos sendo corrigidos. Não é, no momento, motivo de alegria, não é. Porém, diz o texto aqui, ela mais tarde, a disciplina aqui, que é a vara do sofrimento, que usa a vara do sofrimento, mais tarde, essa disciplina produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, essa disciplina que no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ela vai mostrar o seu valor mais adiante, depois do momento da disciplina. Mais adiante é que nós vamos ver os efeitos disso aí, se nós nos submetermos humildemente. Diz que haverá um fruto pacífico de justiça, ou seja, haverão obras ou haverá ações ou resultados na nossa vida que serão pacíficos. A referência é provavelmente a fruto do Espírito Santo que opera em nós, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão, retidão, enfim, toda essa série de virtudes que Deus deseja de nós. Mas estas coisas se conseguem através da disciplina de Deus em nós, é através da correção, que no momento parece ser só motivo de tristeza, que estas coisas serão produzidas mais adiante. Por isso nós não devemos desanimar. Aqui a palavra exercitado é a palavra de onde vem a nossa palavra em português, ginástica, e que significa um treinamento intenso. A disciplina nos exercita, ela exige de nós o exercício, como de um ginasta, o exercício dos músculos espirituais, e isso depois haverá de produzir bom fruto. Eu quero então caminhar para o final aqui,
tentando fazer uma recuperação, aliás, um resumo, uma recuperação dos pontos principais que foram ditos aqui, resumi-los da seguinte maneira. Os leitores dessa carta estavam passando por intensos sofrimentos causados pela perseguição dos seus patrícios, e eles estavam tentados a voltar atrás e desanimar. O autor da carta aos Hebreus a produziu com o objetivo de encorajá-los a permanecer e para que eles olhassem para aqueles sofrimentos intensos da perspectiva de Deus e que eles percebessem que ainda não era tão ruim como poderia ser, eles ainda não tinham resistido até o sangue, que eles percebessem que Deus trata os seus filhos dessa maneira para o bem deles. Deus corrige a todo filho que recebe, e que isso era, na verdade, uma demonstração de que a filiação deles era legítima, que eles eram filhos de Deus, ao contrário do mundo, que com frequência comete atos contra Deus e nada lhes acontece, porque Deus reserva para o juízo final o castigo, que eles vissem a disciplina como tendo objetivo maior, moldar o caráter deles, e que eles pensassem no resultado final, embora no momento eles estivessem sofrendo, mas no final haveria o fruto pacífico de justiça. E são estas lições que eu queria trazer para você, que talvez esteja passando por um momento de grande dificuldade agora, nessa crise toda que assola o nosso planeta, trazendo efeitos para a economia, para os relacionamentos, para a saúde. Enfim, não existe uma dimensão da vida humana que não tenha sido afetado por essa pandemia. É a hora de você olhar da perspectiva de Deus. Não é que Deus está irado com você, não é que Deus está resolvido a destruir você, mas Deus está usando tudo isso para fazer você crescer. Por isso a minha orientação para você, para vocês que me escutam, é essa. Primeiro, encorajamento mútuo. Se encorajem uns aos outros. Ajudem o que está desanimado. Estenda a mão para que prossigamos juntos, porque tudo isso é passageiro e no final a recompensa nos é oferecida. O fruto pacífico de justiça nos espera no final. Siga a paz com todos e a santificação. Não desanime, não desista do Evangelho de Cristo Jesus, não atribua a Deus falta nenhuma. Com frequência Deus não nos revela os seus desígnios. Então, se você não entende, não quer dizer que Deus está errado. Significa que Ele simplesmente não está dizendo por que Ele está fazendo. Mas porque nós confiamos que Ele é santo, justo e verdadeiro, nós iremos seguir a paz e a santificação, aguardando a libertação do nosso Deus. Cuidado com a apostasia, não são poucos os cristãos que, em meio à perseguição, ao meio do sofrimento, abandonam a sua fé. A tentação é muito grande. Medite em tudo isso que você ouviu aqui e fique firme na fé. Cuidado com a raiz de amargura. Cuidado com aquela mágoa no fundo do seu coração, se você perdeu alguma coisa, alguém, perdeu status, perdeu salário, perdeu meios de sustento e está profundamente angustiado. Não deixe que a amargura entre no seu coração, mas medite nestas coisas, medite nas promessas de Deus, na bondade de Deus e aproveite para confessar os seus pecados a Deus, pedir para Ele mudar a sua vida, e tome atitudes práticas, aguentando com paciência a correção de Deus no meio de todas estas coisas. Eu queria orar com você agora, especialmente você que está passando por esses momentos de tanta angústia, para que Deus mostre a você o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Pai querido, ó Deus, ilumina o coração de todos nós, o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos crescer. A nossa fé está defeituosa, Senhor. Temos pouca paciência. Tem ira no nosso coração, Senhor. Pensamentos impuros. Temos cometido imoralidade, ó Pai. Nos ajuda a ver que o Senhor conhece tudo isso. Exatamente porque o Senhor lê o nosso coração e a nossa mente, é que o Senhor nos corrige e o Senhor nos disciplina. Dá-nos verdadeiro arrependimento, quebrantamento diante de Ti. Purifica-nos, purifica a nossa fé. E não permita que nós sejamos testados mais do que nós podemos suportar. Eu oro, Senhor, por aqueles que nos ouvem e nos seguem, que o Senhor lhes dê graça e misericórdia e paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida
e Deus console e conforte o seu coração de acordo com a sua palavra. Amém.